Amém? Querido, abre a sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar de algumas coisas que Deus tem revelado ao meu coração para a igreja de Cristo, para esse tempo. Você crê que Deus tem uma mensagem para a igreja do Senhor para esse tempo ou não? Abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 21. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Declara assim: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Amigo Espírito Santo, a minha oração é que o teu rio continue a fluir sobre esse lugar. A minha oração, assim como já tem fluído o teu rio sobre essa casa, que hoje não seja diferente, amigo Espírito Santo. Que hoje seja um fluir de uma maneira extraordinária, que seja um revelar do céu sobre nós. Nós estamos sedentos pela tua palavra, já procuramos em tantos lugares, em tantas coisas, mas nós descobrimos que há um rio no Senhor, nós descobrimos que há vida em ti, Senhor. Amigo Espírito Santo, tenha liberdade sobre esse ambiente, tenha liberdade sobre nós e manifeste, se possível, não por mérito, mas por tua graça, manifeste a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória, amigo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte lhes que cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, querido, eu não quero aqui dar nenhuma aula de escatologia, até porque o pastor de vocês sabe até muito mais da Bíblia do que eu. E eu tenho como referência o pastor Webinho, por um grande conhecedor da Bíblia, e ele nos inspira. Então não vim aqui para falar sobre escatologia, eu vim aqui para trazer uma revelação que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado durante esses dias. E o que Deus ministrou ao meu coração quando Ele trouxe esse texto foi de uma visão que eu comecei a observar da igreja de Cristo, pastor Webinho, na terra. Tem que se cumprir o que a palavra diz, que viria uma apostasia, muitos iriam se apostatar da fé, muitos iriam se esfriar na fé, muitos iriam até mesmo abandonar a fé. Quem está comigo aqui, diga amém. A Bíblia cumpre a palavra do que diz. Nos últimos dias seriam tempos difíceis. Se alguém puder trazer um pouquinho de água, por favor. Samuel, cadê aquela aguinha? São tempos difíceis. Porém, nessa visão que eu tive, eu via muitas pessoas vivendo um cristianismo raso, extremamente raso e preocupante. É num cristianismo que adotamos uma cultura religiosa, uma cultura cristã. Nós temos alguns hábitos, nós temos alguns costumes, mas não tem profundidade. Sabe quando Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 47, que ele chega, e agora ele começa a ver uma água saindo da porta do templo, ele começa seguindo aquilo, e então ele decide mais a fundo, ele mede alguns côvados, e ele chega num determinado lugar, que a água dava nos tornozelos. Ele queria ir mais fundo, e ele então mede mais alguns côvados, ele se aprofunda mais, e chega a água nos joelhos. Ele se aprofundou mais, chegou a águas nos ombros. Depois, quando ele se aprofundou mais, ele chegou num nível de água que só dava para passar a nada. O que eu entendo com isso é que existe níveis. Fala comigo, existem níveis. Quando eu observava que a igreja cristã hoje em dia não é todo mundo, mas essa visão eu via muitas pessoas vivendo de maneira rasa, e é preocupante, porque eu vou pontuar para vocês alguns perigos de uma vida rasa na fé, porque na verdade, irmãos, o que nos sustenta é a fé. Sabe, eu tenho a maior certeza que eu e você que conhecemos a Cristo, temos Ele como Senhor e Salvador, joia, tomamos essa decisão, Ele habita em nós pelo Espírito, isso é tudo maravilhoso. Mas o que vai sustentar o que você diz que acredita é a sua fé. Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras, ela é o que, irmãos? Ela é morta. Porque não adianta eu dizer que eu acredito em Deus, se na hora que vier uma tempestade, ou se vier um momento de dificuldade, ou se vier alguma proposta, ou se vier alguma tentação, e eu estou sujeito a cedê-la. A fé sem obras, ela é morta. Ele até diz assim, você diz que acredita em Deus, Tiago ainda escreve, fala assim, até os demônios acreditam que Ele existe e ainda tremem de medo. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na palavra, isso é tudo jóia. Só que eu nasci no berço evangélico, pastoreio desde 2014, e eu estou vivendo fases, e eu percebo que o contemporâneo vai mudando. E o nível hoje da igreja de Cristo sobre a terra, ela tem se tornado um nível raso. Não é o seu caso, mas ele é um alerta.
Por quê? Existem muitas coisas hoje que tentam nos entreter e já não se tornam mais prioridade como Cristo é. Só que quando Deus começou a revelar essa palavra no meu coração, dentro dessa visão, eu via muitas pessoas dispersas, rasas, tinham um costume religioso, mas os seus problemas não mudam. Pessoas que vivem tendo brigas no casamento e o casamento não consegue ser um casamento sadio e sarado. Pessoas que vivem crises financeiras e não conseguem ter uma mudança nessa área. Pessoas que vira e mexe têm as suas famílias atribuladas, vira e mexe têm os seus problemas, parece que não saem. Aqui não tem ninguém da minha igreja, então posso dar alguns spoilers. Eu tenho uma célula lá de casal lá, parece que fazem rodízio, irmão. Uma semana um problema de um casal, na outra esse casal que não pode aparecer com problema mais, aí tem que ser um outro. Mas fazem um rodízio. Mas essa célula já vai para 2 anos. Eu entrei em crise, eu comecei a chorar com Deus. Eu chamei o líder da célula, eu falei assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu comecei a entrar em crise, pastor Webinho, de chorar com Deus, de falar, Senhor, não sei se eu tenho que voltar para o púlpito, eu não sei o que eu estou pregando, eu não sei, porque eu tenho pregado, eu tenho tentado ensinar, mas algumas coisas parecem que não estão mudando. O que está acontecendo? Problemas que não mudam, irmão. Sentam, ouvem um conselho, ouvem, e aí, você senta, aconselha, mas não muda. Por que não muda? Porque não é um conselho que vai mudar, quem muda é Cristo em nós. Você consegue entender? Você pode ter o maior conselho, ou o melhor conselho, pastor Rafael, mas se eu não mergulhar em Cristo, assim como Paulo diz em Gálatas 2, verso 20, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia de maneira carnal, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Sabe, irmãos, existe um nível de entrega, de renúncia, de permitir Ele, de fato, viver em nós. Essa profundidade que eu estou querendo que talvez você entenda. E aí quando entra num nível raso, vão a um salão como esse, de domingo a domingo, escutam uma palavra, mas é algo raso. E aí então os problemas não mudam. E aí eu entrei em crise, eu falei, se não pode ser o Evangelho, porque Paulo também afirma que o Evangelho ele é poder para a salvação. Eu acredito no Evangelho que transforma. Alguém mais acredita aqui comigo ou não? Irmãos, o que eu estou falando é muito sério. Você vai ver hoje as estatísticas de cada 2 casamentos, um divórcio. Aí o que antes era longe, hoje em dia dá assustador, porque dentro da igreja de Cristo está se tornando natural. Alguma coisa de errado está acontecendo. É onde eu entrei em crise com Deus, porque o evangelho dele não mudou. Alguma coisa errada está acontecendo. Pastor Webinho, eu não vim aqui para ficar, tem uma chave hoje, não é minha cultura. Eu choro e sangue com Deus porque eu acredito no Evangelho. Eu acredito que aqui tem promessa, que quando eu estou em Cristo eu sou abençoado. Paulo escreve a carta aos Efésios, diz que nós recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo. Eu acredito no Evangelho que ao eu caminhar com aquele que abençoa, ele já me faz abençoado pela graça dele. Esse é o Evangelho. Eu não preciso, da maneira que eu creio, eu não preciso ficar aqui toda hora falando assim, olha, hoje tem uma vitória para você. Tem sim, diz a Bíblia que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tem vitória sim. Só que, irmãos, eu preciso trazer esse alerta. Por quê? Porque são números, são estatísticas. Se você puxar hoje, o negócio está sério. Eu não posso, como pastor, negligenciar isso e achar que nada está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo com a igreja de Cristo, mas talvez pode ser que eu seja como João Batista, tenha que pregar no deserto, mas eu vou continuar, nem que seja até o último dia da minha vida, preparando a volta dele. João preparou a vinda, eu vou preparar a volta. Sabe, irmãos, e preparar é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Só que esse nível raso não gera mudança,
não gera transformação, não gera temor. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que não era nem para estar ouvindo isso, mas talvez serve esse alerta para de repente alguém que você conheça, que vive um nível raso, que parece que as coisas nunca mudam, sempre aos mesmos problemas, sempre aos mesmos mimimi, de você chegar e falar assim: meu irmão, abre os seus olhos, cara. Talvez seja tempo de você ver como é que está a sua vida com Deus. A minha filha de 11 anos, eu tinha um aniversário para ir em Rio das Ostras num sábado, e aí ela tinha um evangelismo da nossa igreja, um evangelismo kids, e ela estava durante a semana, ela pegou vários textos bíblicos, começou a decorar. Pai, eu decorei aqui os textos e tal, para mim poder falar no evangelismo. Eu falei assim: filha, calma aí, o evangelismo que você vai fazer, você não vai pregar no evangelismo, calma aí. Evangelismo é estilo de vida, eu tentando falar com ela. Eu falei: vai com calma, você está decorando um monte de versículos, isso tudo é joia, é bom você ter a palavra no seu coração, mas você vai viver lá. Eu falei: sabe o que você faz? Faz umas perguntas, vai com algumas perguntas chaves preparadas para algumas pessoas lá e pergunta. Ela: mas o que eu posso perguntar? Eu falei: vou te dar uma aí. Você vai parar alguém na rua e vai perguntar assim: oi, eu posso fazer uma pergunta? Se a pessoa te permitir, que você tem que ter educação, ela vai falar assim: pode. Eu falei: faz uma pergunta para ela. Primeiro você afirma algo, fala assim: olha, Jesus está voltando, mas eu posso te fazer uma pergunta? Como está a sua vida com Deus? Não pergunta se está indo na igreja, se é crente. Não. Só pergunta como está a sua vida com Deus. Porque eu posso estar num ambiente como esse e mesmo assim estar vazio de Deus. Não era para ser, mas pode ser. Há um tempo atrás me mandaram um vídeo no Instagram de um rapaz que estrupou uma criança no banheiro de uma igreja. Aí mandaram esse vídeo, eu até mandei para minha liderança. Falei: o negócio hoje está uma loucura. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atento. Então nem sempre um ambiente como esse só tem gente que tem Deus, ou que estão cheios de Deus. É claro que a gente também não pode já logo ficar armado ali por lá de fora, já mandar fazer uma revista em todo mundo. Não é também esse perfil. Até então, porque a gente não precisa se sentir inseguro. Porque esse lugar aqui também pode entrar uma pessoa toda arrebentada, um sem vergonha, e também ser alcançado por Jesus. Nós cremos dessa forma. Mas a Bíblia nos ensina a vigiar, sim ou não? Então o que eu estou querendo dizer é que dentro disso, isso começou a ecoar no meu coração. Como está? A Bia depois até perguntou assim: mas se a pessoa falar que está ruim? Eu falei: filha, aí agora é sua hora. Eu falei: agora você domina no peito e... Mas e aí, pai? Filha, é estilo de vida, evangelismo é estilo de vida. Deixa Deus te usar. Você vai dar um abraço, você vai orar. Filha, aí não tem como premeditar o Espírito Santo. Deixa ele, dá lugar a ele. Na hora você vai ver. E ela ficou. Eu tive que sair do aniversário mais cedo, porque ela já ficava: pai, eu não posso perder a hora. O meu evangelismo me vindo. Sede de evangelizar. Sede. Tive que vir de Rio das Ostras, porque tinha sede para evangelizar. Aí você vê alguns no nível raso. Se você chama para o evangelismo, se você chama para algo do reino, é uma dificuldade. Mas se falar que tem um churrasco, uma comunhão, não é só lá na minha igreja que deve ter um negócio desse, pastor, mas vem, cara, vem peso, vem. Fala: irmãos, nós vamos aqui orar pelo Brasil. Vem, quero juntar, vamos aqui orar pelo Brasil, vamos clamar pelo Brasil. O Brasil está precisando de oração, tá ou não? Aí às vezes você olha, não vem aquele número que era para vir. Por que para as coisas de Deus é mais pesado? Será que ao invés de estarmos vivendo um cristianismo, será que não tem pessoas vivendo um entretenimento cristão? Eu vi uma frase, eu não sei se foi de Charles Spurgeon, mas que ele dizia que a igreja que não adora, ela precisa ser entretida. Essa frase marcou. Porque adorar no grego é proskunai, é estar rendido, é se prostrar. Não é só apenas adorar, cantar, não.
Uma vida de um adorador, quando a gente fala de adorador, é uma vida de alguém que está rendido a Deus. Fala comigo assim: adorador é alguém rendido totalmente a Deus. Você entende isso ou não? Então, quando a Bíblia agora fala em João capítulo 4, que ele encontra com a mulher samaritana, depois daquele encontro, ele fala: olha, vocês nem conhecem quem vocês adoram. Ela questionou Jesus: vocês adoram em Jerusalém, a gente no monte, isso, tal. Ele falou assim: olha, não é lá, nem cá. O tempo agora de adorar chegou, e é agora, e verdadeiramente é esse momento. O Senhor é Espírito, Ele importa que o adoremos em Espírito e em verdade, e Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Mas o que me chamou a atenção nesse diálogo de Jesus é que Ele confronta aquela mulher dizendo o seguinte: vocês não conhecem o que vocês adoram. Tem muita gente que acha que está adorando a Jesus, ou que adora Jesus, mas às vezes nem sabe o que adora, às vezes nem conhece o que adora. Adorador está rendido, está ligado a estilo de vida, está ligado a coração. Sabe, o Evangelho é o mesmo Evangelho que nos cria temor em Deus. Quando a gente encontra com Jesus, Ele começa a fazer morada em nós, Ele cria um certo temor. Sabe, eu não sei como foi na sua caminhada, mas quando eu me converti, eu nasci no berço evangélico, mas na minha adolescência eu quis conhecer o mundo. E quando eu voltei para Jesus, meus 20 anos, eu voltei cheio de marca. Falava um monte de palavrão, tinha um monte de cultura errada, tinha um monte de hábito errado, tinha um monte de gíria. Garoto, 20 anos, pode crer, tá ligado, demorou. Estou dizendo que isso é errado não, mas eu chorava com Deus, falando assim: Senhor, eu não quero mais palavras sujas. Senhor, eu não quero mais isso. Eu não frequento mais lugares assim. Senhor, eu não quero, não vou. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo vai me edificar. Eu entendi que o preço do Evangelho está baseado no nível de renúncia. Sabe, a grandeza de um homem, presta atenção, a grandeza de um homem não está contabilizada na quantidade ou na altura dos seus bens. A grandeza de um homem, ela está mencionada na altura da sua renúncia. Vou repetir. A grandeza de um homem não está na altura do que ele possui, mas está na altura daquilo que ele renuncia. Deus é tão grande que Ele entregou o seu único filho. A grandeza de alguém está na altura daquilo que ele é capaz de renunciar. Um evangelho que não gera renúncia, que não gera entrega, não é evangelho. Um evangelho que não gera mudança, não é evangelho. Pode ser entretenimento gospel, cristão, não gosto nem de usar essa palavra gospel, mas pode ser algum entretenimento. Por quê? Porque tem comunhão, é joia. Tem socialização, isso é joia. Tem as células, a gente comunica, isso é tudo maravilhoso. Cuidado, para que isso não se torne entretenimento. O que precisa é profundidade. Eu tenho chorado com Deus, e Deus sabe disso, clamado ao Senhor para que se levante homem com sede de ouvir a palavra de Deus, homem que tem a revelação. Ô irmãos, aqui eu não estou aqui para ofender ninguém não, mas o que eu vejo, um punhado de família aí arrebentada por falta de posicionamento de homem, está fora do gibi. Uns homens que só quer saber de trabalho, de futebol, de futebol, mas não tem palavra para dentro de casa, não tem sacerdócio para dentro do lar, sabe? Um homem que não se posiciona espiritualmente. As coisas estão acontecendo e está ali, está preocupado com futebol, com o time que ganhou, com quem está jogando, com não sei o quê, com o trabalho que quer trabalhar. Mas e aí? Tem mulheres que estão sangrando para fazer a parte que é do homem. Eu estou chorando em Deus para levantarem homens de verdade, sabe, não meninos,
Sabe, irmãos, homens de verdade. Porque eu sei, eu estou falando aqui diretamente para homem. Agora, todos nós que somos homens, nós queremos governar, irmãos. Nós queremos conquistar, nós queremos ter algo. Só que eu guardo isso comigo. Deus, Ele pode até ter algo para você governar, ter algo grande para você, amém ou não? Você crê nisso ou não? Por exemplo, assim como Ele tinha na vida de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai, ele manda chamar, Samuel chama ele lá, enquanto ele não veio, na hora que ele chegou, Deus falou assim, olha, é esse aí. Não era o maior, não era o mais velho, não era os outros, falou assim, é esse aí. Senhor, mas é esse aqui, é esse aí que vai ser o meu rei. Deus tinha um reino para Davi, para que ele reinasse, sim ou não? Agora, Samuel unge Davi. Eu te faço uma pergunta, você conhece a Bíblia? Davi começou a reinar naquele exato momento, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque eu entendo algo. Davi foi reinar depois de 40 anos sobre Israel. Ele agora, eu entendo o seguinte, Deus ele pode até ungir e liberar promessas na vida de um menino, mas só herda o trono e o governo quem é homem. Ele unge menino, ele pode ter promessas sobre menino. Você pode estar aqui hoje sentado aqui, trouxe a palavra de um pastor. Deus pode ter um chamado e tem um chamado de pastor na sua vida. Ah, mas então que Deus tem um chamado, então, se o pastor Webinho não me reconhece, então eu vou caçar quem me reconhece. Não, não é isso, irmãos. Quando Deus ele tem algo, tem o tempo certo para ele entregar. Para isso agora precisa de posicionamento. Davi luta as guerras que ele luta, os leões, um urso, agora tem um gigante. Ou você está achando que para assumir um governo, para assumir um reino, não tem que aguentar pressão? Tem muita gente que quer ser, mas não tem capacidade de aguentar o que quer ser. Talvez não tenha capacidade nem de renunciar o que propriamente o Davi renunciou. Uma vez eu ouvi isso do pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim, tem muita gente que quer ter o que eu tenho, mas se souber o que eu já renunciei, vão desistir de querer ter o que eu tenho. Muitos querem colheita. Colheita sem renúncia, sem entrega, sem semente. Sabe? Eu fui chamado para pastorear. Eu não tinha nem lido a Bíblia por completo ainda. Parece loucura, né? Ou Deus é louco, ou era meu pastor que era muito doido. Eu ainda não tinha lido a Bíblia de capa a capa. Eu trabalho com obra ainda. E eu levantei sempre cedo e tal. Eu chegava tarde em casa. E sempre tinha um compromisso na igreja. Eu já liderava na igreja, sempre tinha um compromisso. Então eu lia pouco. Os dias que eu lia mais era domingo. Era o que eu tinha um tempo maior de leitura. Eu fui enviado para pastorear. E na época o meu pastor me chamou e disse assim, falou assim, filho, nós precisamos enviar um pastor lá para Nova Friburgo. E eu vim de Bom Jesus de Itabapuana, irmão. Pensa num lugar quente. Para Nova Friburgo. Não, velho. Vocês não têm noção não, velho. Bom Jesus é quase assim, se tiver algo, você queira pensar como seria o inferno, claro que não é, porque é muito pior. Mas Bom Jesus é só para, acho que talvez o cidadão olhava assim, é desse nível aí para pior. Então não entra não, porque o troço é quente, cara. Você acaba de tomar banho, você sai do banheiro, você está suando. É loucura aquele lugar lá. Aí eu fui pastorear em Nova Friburgo, 23 anos de idade. Eu e minha esposa, ela grávida da Ana Beatriz. Só que antes disso, meu pastor chegou para mim e falou assim, filho, você tem coragem de largar tudo e servir o reino? Eu falei, não fala um negócio desse não, pastor. Eu falei, fala um negócio desse não que eu tenho. Apaixonado por Jesus. A minha esposa tinha um sonho, trabalhar na Petrobras. E quando eu me casei com ela, ela trabalhava na Petrobras. Lá em Betiba, lá. Uns crachazinhos dela. A minha esposa ganhava mais do que eu. Eu já era encarregado de obra, já tocava obra já. A minha esposa tinha um salário bom. A gente estava recém-casado. E o pastor perguntou de novo, falou assim, filho, a ajuda de custo que a igreja pode ajudar vocês, ela é simbólica. Não é o que vocês vivem. Você tem certeza? Pastor, eu só quero a vontade de Deus. A minha esposa chegou, falei com ela assim, meu bem, foi ter uma notícia, ela podia chegar aqui, né? Sempre ela chega nessa hora que eu estou falando, ela fica balançando a cabeça. Eu falei assim, meu bem, eu vou ter uma notícia boa para te falar. Ela, o quê? Eu falei, você tem 2 escolhas para você fazer, mas eu acho que só tem uma que lhe cabe que vai ser a benéfica. Ela falou, o quê? O pastor Júlio falou que
quer enviar a gente lá para Nova Friburgo, para pastorear lá. E a gente vai ter que mudar para lá. Alan, o que tem? Qual é a decisão? Eu falei, então, a decisão é o seguinte: ou você pede demissão lá na Petrobras e vem comigo nessa missão, ou você não faz isso e eu vou ter que arrumar uma outra esposa, porque eu preciso seguir o chamado que Deus me deu. E deu essa direção. Agora, se você entende que você é uma comigo, você vai entender esse negócio. É claro que ela escolheu a melhor parte, né? Que ela falou assim, aqui, Petrobras o quê? Eu quero é ficar com meu marido e tal, sabe? Mas o mais profundo, que poucos sabem, é que nesse tempo de renúncia, ela estava grávida. Aí a Petrobras agora não demite funcionária grávida. Ela tem que ir no Ministério do Trabalho, protocolar um pedido de demissão, para ser mandada embora, para poder sair sem direito, na época até o FGTS, ficou tudo retido lá. Ela tinha um plano total nacional da Unimed. Eu acho que a Unimed nem tá assim mais, né? Mas na época era um dos melhores no Brasil. Isso, nós estamos falando tem um tempo já, irmão. Eu estou beirando os 40, eu só tenho essa carinha de novo assim, porque minha mulher cuida bem de mim, mas eu estou beirando os 40. E então tinha um plano total nacional da Unimed, que até eu entrava de lambuja. Até eu entrava de lambuja no plano. Porém, quando ela pediu demissão, a gente tentou ir em 3 Unimed, tanto em Friburgo, quanto em Macaé, em Rio das Ostras, para tentar fazer a portabilidade. Só que todos eles falaram assim, olha, não tem como fazer portabilidade de plano jurídico para físico. Você tem que começar um novo plano. E então, grávida, falou assim, mas se começar um novo plano, não vai dar a carência exata para poder ter o parto. Ele, exatamente. Aí eu lembro que quando chegamos na última Unimed, que foi a de Macaé, quando o cara falou que não tinha como, tadinho, eu vi ela sentada assim, eu estava atrás dela na cadeira, de frente para a mesa do cara assim, aí ela começou a chorar, descer as lágrimas. Aí eu pus as mãos sobre ela, não sabia nem muito o que falar, né? Mas na hora veio essa palavra, o Espírito Santo dá sempre a palavra certa. Eu falei assim, meu bem, deixa eu dizer um negócio. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia os sentinelas. Se não é o Deus, o Senhor dos nossos filhos, pode estar no melhor hospital, no Albert Einstein, o que for. Às vezes nasce com doença. Mas se é o Senhor, pode nascer no SUS, que vai nascer perfeito, porque é Ele que guarda. Fomos para Friburgo, abrimos mão do trabalho, fomos para o ministério. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha iniciado pastoreio, eu não tinha nem lido a Bíblia inteira? Naquele ano eu devo ter lido a Bíblia umas 3, 4 vezes. E nem eu fiquei 7 meses, 8 meses em Friburgo. Eu devo ter lido a Bíblia umas 3, 4 vezes. Porque eu acordava às 6 horas da manhã e eu ia 7 horas para o salão da igreja lá. E eu ficava de 7 horas até meio-dia lendo. Eu não ganhei dinheiro, passei até algumas dificuldades. A transição, a gente tinha uma vida com recurso um pouco maior. A gente foi viver com ajuda simbólica. Ficamos 1 ano no cheque especial. Até se adaptar à nova realidade foi difícil. É espinho na carne. Ficamos 1 ano no cheque especial. Nascimento de filha também. Foi bem desafiador. Irmãos, eu não ganhei dinheiro. Mas o que eu ganhei de revelação de Deus, o que eu ganhei de experiência com Deus, o que eu ganhei de tempo com Deus, isso não tem preço. Tem muita gente que às vezes chega, pastor Rafael, e fala assim, nossa, pastor e tal. Mas ninguém sabe o nível de renúncia. Sabe? Ninguém sabe a entrega. Ninguém sabe o que já entregou. E por amor a Ele. Sabe, porque eu não quero aceitar viver um nível raso. Eu quero poder olhar igual as minhas filhas, meus filhos olham para mim e falam assim, pai, a minha filha hoje, já ela assiste culto e ela senta e ela fica vidrada, prestando atenção no que eu estou falando. Chega em casa, ela lembra o que eu preguei. Ela faz questão de enfatizar. Isso para mim é louvável. De alguma forma me sentir uma referência na vida dela, sabe? Na vida dos meus filhos. Não é muita coisa que a gente pode carregar, irmãos. A gente vê agora o assassinato do Charlie nos Estados Unidos. Olha o legado que aquele cara deixou. Olha o legado. Sabe? Porque ele decidiu fazer algo. Era um cara completamente imerso em Cristo, que decidiu se posicionar. Decidiu se posicionar. Eu continuo acreditando no Evangelho. Talvez você hoje entrou aqui, eu não sei se tem algumas lutas, algumas guerras. Mas a minha pergunta que eu quero fazer você refletir: como é que está a sua vida com Deus, irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Tudo começa quando a gente permite deixar Ele mudar aqui dentro. O
exterior muda quando o interior é mudado. Enquanto eu vou vivendo algo robótico, natural, não tem como mudar os resultados. Eu sempre digo que o que eu sou e o que eu faço determinam o que eu tenho. Se o que eu tenho hoje eu quero que mude, eu preciso mudar quem eu sou e o que eu tenho feito. Como é que estão os seus filhos? Os filhos são um reflexo nosso, irmãos. Eu tenho chorado com Deus que eu não quero mais aceitar a estatística de que filho de crente, porque o crente começa a servir a Deus, o diabo agora se levanta e pega os filhos. Para com isso. Para com isso. Eu quero que meus filhos sejam pastores. E por incrível que pareça, você pergunta a eles o que eles vão ser quando crescer. Eles falam, você pastor. Aí o outro já fala assim, você milionário, pai. Eu falei, como é que é? Pai, você pastor, você milionário. Eu falei, dura coisa pediste, hein? 6 anos. Mas acho que já fica por dentro do que é dinheiro, né? Mas, sabe, é sobre isso. Eu quero quebrar essa estatística de que na nossa família, os meus filhos estão perdidos. Na minha família o meu filho está nas drogas. Lá, eu sempre falei que uma hora ele ia chegar, tá vendo? Visitante, seja bem. Eu gosto de fazer essas piadinhas com ela, que ela fica morre de rir. Sabe, irmãos, mas assim, o Evangelho. Escuta o que eu estou dizendo, pela palavra. Se você se posicionar em Cristo, tem problema com a tua família? Se posicione em Cristo. Depois você vai me dizer a resposta. Tem problema com os teus filhos? Só se posicione em Cristo. Porque eu já vi filho vindo falar comigo. Minha mãe vive falando. Pastor, mas a minha mãe faz isso, fala aquilo. Minha mãe, você tem que ver como é que minha mãe age com meu pai. Aí eu falei, são situações que se a gente não permitir ser curado, a gente nunca vai viver a totalidade do Evangelho. O que Deus quer fazer nesse tempo é curar a igreja. Tem muita igreja vivendo um raso, porque parece que tem um bloqueio que não se permite mergulhar mais fundo. Ser quem Deus chamou para ser. Sabe, existe algo na totalidade do Espírito que Ele chamou você para ser. É simplesmente você querer. Quando eu disse aqui que eu li esse texto, e agora eu finalizo, que existe um novo céu e uma nova terra, é porque muitos caminhos não sabem para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa vida terrena aqui, ela é passageira, irmão. Existe um novo céu, sim. Existe uma nova terra, sim. Existe uma nova Jerusalém, sim. Um lugar onde não vai haver choro, nem pranto e nem dor. Um lugar onde nós iremos habitar com Deus. Ele habitará no meio do seu povo. Sabe, irmãos, descerá um novo céu. Eu acredito assim, eu visualizo assim, que nós não vamos ficar em meio de nuvens, não. É um novo céu e uma nova terra. Sabe, só que agora sem pecado, porque o pecado agora já foi julgado. Vocês estão entendendo ou não? Agora é de um outro nível. Agora é com um corpo incorruptível. Não tem mais margem para o pecado. É uma abundância que eu e você talvez não tenhamos nem como dimensionar. E não só isso, o texto diz que agora é eterno. Outra coisa que a nossa mente humana não tem capacidade de discernir: o que é eternidade, o que é eterno. O dicionário vai dizer que é algo que não tem fim. Mas a nossa mente humana, ela não tem capacidade de discernir o que seria isso, o tamanho disso, não temos. Mas tudo define o hoje. Se eu dissesse para você hoje, fizesse uma pergunta, para encerrar. Se eu chegasse para você hoje e falasse o seguinte: olha, para você ter 50 anos, 100 anos de casado, de família, os filhos tudo bem sucedido, para ter uma vida abençoada, você precisa tomar uma atitude. Eu creio que a grande maior parte ia querer tomar essa atitude. Você imagine só, Deus tem uma eternidade num lugar maravilhoso, e eu acredito muito nas promessas dele, num lugar maravilhoso. Só que eu preciso alertar você: as coisas desse tempo atual têm tirado o nosso foco das coisas que são eternas.
Aí Paulo ele fala: não fitem os vossos olhos naquilo que é terreno, porque aquilo que é terreno é passageiro. Fitem os vossos olhos naquilo que são eterno. Aquilo que é eterno. É sobre isso que nós devemos dar prioridade. Essa é a grande verdade. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de viver, deixar de trabalhar, deixar de conquistar. Não é isso. Eu estou dizendo que isso não é o mais importante. A coisa mais importante é aquilo que Deus reservou para você. Amém ou não? Aquilo sim é o mais importante. O que o céu tem separado para a sua vida, isso é o mais importante. Mas nós vivemos um tempo que hoje é estudar, eu tenho que trabalhar, é isso, é aquilo. A frase que eu sempre ouço: pastor, estou numa correria. Eu trabalho com construção civil. Eu sou empreiteiro, eu tenho uma empresa de construção civil. Eu estava hoje com um cliente, ele é espanhol. E dentro de uma das conversas, ele chegou para mim e falou assim: cara, você está falando aí que você vem de Cabo Frio para vir, porque as obras que eu faço são lá em Rio das Ostras. Aí ele falou assim: quando eu estava no auge de obra, eu fazia obra em Portugal, obra não sei aonde, e obra não sei aonde, diversos países. Eu falei assim: nossa, cara, desse jeito a gente perde saúde. Palavras dele: não só saúde, eu perdi saúde, eu perdi família, eu perdi tempo com os meus filhos. O gringo tem muito dinheiro, irmão. Eu não sei nem como é que deve ser a conta dele não, mas tem, eu sei que tem. Mas ele encheu o olho de lágrima e falou assim comigo assim: eu já estou no 3º casamento. Eu falei: com uma brasileira? Ele: sim. Ele falou assim: mas posso dizer um negócio? O melhor casamento é o primeiro. O melhor é o primeiro. Eu não estou dizendo aqui agora: mas então, pastor, eu não estou no primeiro, eu estou no segundo. Não, faça desse segundo então como o seu primeiro. Eu não estou no segundo, eu estou no terceiro. Não é isso. Mas o problema é quando você não faz o seu melhor. A questão toda é que ele deixou a desejar. Falou assim: eu não cuidei da família, meus filhos todos se formaram, a minha filha só me liga para falar de obra. Não tenho relacionamento, não tenho intimidade. Palavras dele. Aí eu peguei meu celular, falei assim: rapaz, cadê? Ué, gente. Ué, gente. Trouxe travou aqui, meu bem. Agora sim. Aí eu peguei meu telefone, cliquei assim na tela e falei assim: isso aqui é minhas preciosidades. Mas eu já tenho pego esse conselho seu há muito tempo. Eu tenho recebido diversas propostas, mas não dá para negociar. Eu vou e volto. Cadê, meu bem? Cadê minha esposa? Eu vou e volto, né, para Rio das Ostras todos os dias. Eu faço questão de chegar em casa, dar um beijo na minha esposa, dar um beijo nas crianças, dar um cheiro nas crianças. Eles nem veem eu saindo, mas veem eu chegando. Já é o suficiente. Existem coisas que não tem preço, irmão. A gente precisa valorizar. Foca naquilo que é eterno. Seus olhos, não deixe os seus olhos serem dominados só por coisas do prezado momento, não. Foca na tua vida espiritual. Tem muita gente naufragando na fé, e cuidado. A salvação ela é pela graça, mas ela é mediante a fé. E se a fé naufragar? Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 18, fala assim: Timóteo, fortifica-te na fé. Não perca a boa consciência, porque alguns perderam e naufragaram, Himeneu e Alexandre. Quando você perde a boa consciência, você já não consegue mais saber o que é errado mais. Não tem nada a ver. Outro dia, um tempo atrás, eu tive que dar um sermão na igreja. Saiu um negócio lá tal de reloginho. Não sei se vocês chegaram um monte de gente, não sei o que, comentando de reloginho lá dentro da igreja. Não, caiu aí, não sei o que, reloginho. É um negócio, acho que até um tempo já. Uma fé. Aqui em Cabo Frio não pode ter uma porcaria dessa que vai uma renca, né? Aí eu desci o sabão lá no púlpito. Lá teve uns que ficou até de cara feia lá comigo lá
uns que estavam envolvidos. Eu falei assim, pelo amor de Deus, rapaz. Eu falei, onde está Cristo? Onde está o temor de Cristo agora nisso aí, rapaz? Tem uns que chegou para mim e falou assim, não, pastor, eu sei que está errado, pastor. Eu falei, mas se você sabe que está errado, você entrou por quê, animal? Falei com ele. Falei, pelo amor de Deus, rapaz, não é possível que você seja burro assim. Não, mas é aquele negócio, pastor, quem entra primeiro sempre leva vantagem. Falei, então você acha que Deus está nisso? Em que você tem que levar vantagem e o outro tem que ser prejudicado? Não, pastor, não, eu já até tirei o meu de lá, Assim, é coisa absurda, irmão. Nós estamos vivendo numa era que está tudo normal. Tem pecado hoje oculto, hoje andando no meio das igrejas que virou normal. Porque, pastor Webinho, nós estamos na graça. Então, aí os problemas não mudam. Aí os divórcios estão acontecendo. É pornografia. É cada absurdo. Aonde está o temor em Deus? Aonde está a paixão por Cristo? Aonde está o amor por Cristo? Feche os teus olhos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Sabe, existe uma beleza ainda mais profunda em Cristo, que talvez eu e você ainda nem vemos. Ele é tão lindo, que se a gente enxergasse toda a beleza dele, talvez nós não seríamos mais os mesmos. Cristo é tão lindo, que se a gente contemplasse toda a beleza dele por dentro, por inteiro, por completo, não teríamos como não sermos constrangidos. Senhor, revela essa beleza a nós, Senhor. Amigo Espírito Santo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Eu quero ver qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Você pode declarar esse nome? Você pode declarar esse nome? Se coloca de pé, se coloca de pé. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é tudo que Deus pode nos dar, irmão. Ele é tudo. Ele é
Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo. Ah, mas Deus pode me dar. Ele já deu. Ah, mas Deus pode, Ele já fez. Ah, mas Deus, Ele já fez. Cristo é tudo. Tudo. É só se render a Ele, é só se prostrar a Ele, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ah, Ele é o único. Ele é o único. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não muda. Ele é El Shaddai. Ele é todo-poderoso. Ele é Jeová Jireh, o que provê todas as coisas. Ele é o Rafá, o que cura. Ah, Ele é tudo que eu e você podemos ter. Ele é tudo, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou precisando. Você está precisando é de Cristo. Ah, pastor, mas é Cristo. Eu estou precisando é de um conselho, pastor. Não, você está precisando hoje é se arrepender, voltar o coração para Deus e falar: ah, Cristo, ah, toma o meu coração de verdade. Eu não quero mais sofrer os mesmos erros, eu não quero mais cometer os mesmos pecados. Tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos é Ele. 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 Amigo Espírito Santo, eu me rendo diante da Tua presença, eu me rendo diante da Tua face, reconhecendo que eu não tenho outro além de Ti. Eu e a minha casa, nós dependemos do Senhor. Eu e a minha família, os meus filhos, nós dependemos totalmente do Senhor. Dependemos do Teu cuidado, dependendo da Tua graça, dependendo da Tua misericórdia, dependemos do Senhor em todo o tempo, Pai. Não há um segundo sequer que nós não deixamos de depender de Ti. Ah, nós dependemos do Senhor em todo o momento. Em todo momento. A minha oração sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja Palavra Viva, permita-nos mergulhar mais fundo em Ti, Senhor. Eu oro para que seja transbordado em nós uma paixão ainda mais por Cristo. Sabe, pastor Webinho, você vai começar a enxergar pessoas aqui nesse lugar ainda mais apaixonadas por Cristo, sabe? Você vai ver pessoas aqui movidas, não é por cargo, não é movidas por interesse, mas só há uma coisa que a faz mover, uma paixão por Cristo, porque Ele é tudo, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe, eu oro para que o nosso coração seja queimado por essa chama de amor, por essa paixão, que ao levantar a gente pense em Cristo, que ao caminhar a gente continue pensando em Cristo, que ao andar pela rua e olhar por pessoas, venhamos continuar a lembrar de Cristo. A minha oração, eu oro para que seja revelada em nós uma chama de amor, por Cristo, a qual ainda nunca tivemos. Senhor, revela a beleza que ainda não conseguimos enxergar, porque se a ponto da gente enxergar essa beleza, nós seremos completamente apaixonados, Senhor. Amigo Espírito Santo, revela essa beleza. É só o Senhor que é capaz de fazer, é só o Senhor que é capaz de mudar um cenário, é só o Senhor que é capaz de mudar uma casa, é só o Senhor que é capaz de mudar uma família, é só o Senhor, Pai, só o Senhor. E nós adoramos o Teu nome neste lugar, nós exaltamos a Ti, porque não há outro como o Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Você pode aplaudir Ele o mais forte que você puder.